No ar, o episódio número 3 do CCJS em Pauta Podcast. Muito prazer, eu me chamo Ricardo Martins, sou jornalista por formação e também estudante do curso de Direito aqui do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da UFCG. Hoje nós vamos debater sobre um tema muito importante, os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A nossa convidada não poderia ser ninguém menos que a professora Cecília Paranhos, ela que é professora do curso de Direito, justamente dessa disciplina e a qual eu tenho a honra e o privilégio, viu, professor Enéas, de ser o seu aluno. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Eu agradeço a acolhida e aproveito também para acolher a todos aqueles que vão ser espectadores desse podcast e que a gente vai tratar sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um momento onde o ECA ele atinge uma maturidade legislativa, né? E traz aí uma série de direitos inscritos nesse estatuto que devem ser observados aí pela sociedade, né? Principalmente no tocante ao cuidado da criança e do adolescente. Ok, professora, 35 anos, toda uma vida, né, dedicada a essa legislação tão importante. Essa data foi celebrada agora no mês de julho, é isso? No mês de julho, certo? O Estatuto faz 35 anos. A gente tem o Estatuto desde 1990, né, com várias reformulações ao longo do tempo. Entretanto, ainda hoje, né, a gente tem algumas expectativas, algumas decisões que extrapolam, né, a letra da lei estatutária e que são de grande relevância social e jurídica, né? Eu costumo dizer que o ECA ele não é só estudado pelo profissional de direito, ele é estudado por diversos profissionais das ciências humanas. Por exemplo, o serviço social, a gente tem disciplinas específicas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, os cursos de psicologia, os cursos de sociologia, dada a importância do sujeito de direito, que é a criança e o adolescente, que o ECA tutela. E, ao longo desses 35 anos, veja que o ECA é lá de 1990, a gente tem uma transformação intensa, tanto na perspectiva legislativa, como na perspectiva também de amadurecimento desse sujeito de direito, que é a criança e o adolescente. E aí, o ECA hoje, né, ele serve de palco para discussões diversas. Eu, quando estou na sala de aula, eu costumo dizer assim, hoje todos os direitos se relacionam com o ECA. Porque o que é que acontece? Se você quer falar da profissionalização da criança ou do adolescente, está lá no ECA. Se você quer falar da convivência familiar, o que é convivência familiar? É quando a criança são os tratos, as tratativas, né, da criança, do adolescente, famílias ou possibilidades de família, o disciplinamento está lá no ECA. A prática de atos infracionais, né, que é um calo, eu diria desta forma, um calo no estatuto, o disciplinamento legal, tanto de cabimento e de hipóteses e de, né, aplicações de medidas, a gente encontra no ECA. Dentre outras coisas, eu sei que o ECA está muito associado, né, à questão infracional. Sempre quando se levanta a discussão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é sempre com o foco no criminal, ou quando a criança e o adolescente são vítimas de violência, ou quando eles são os autores do ato infracional praticando alguma violência. Entretanto, depois de 35 anos, e só aqui nessa casa eu tenho 17 anos lecionando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vejo que o ECA ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso. Isso é 5% do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa legislação estatutária, a gente tem direitos e garantias fundamentais, direito à educação, direito ao esporte, a convivência familiar, como eu disse, a profissionalização. Muitos pensam que, por exemplo, criança, no nosso país, não pode trabalhar de forma alguma. Então, eu questiono, como é que a gente vê um ator infantil? Exatamente. Está lá no ECA, ele possibilita, tanto por meio da justiça, como por meio da legislação, essa hipótese aí. É uma abertura que tem? É uma abertura que tem, é uma flexibilização do Estatuto da Criança e do Adolescente.
muito se trata com relação ao questionamento sobre a prática dos atos infracionais. Professora, e a criança, quando a criança pode cometer o ato infracional? Pode sim. A gente hoje tem na mídia meninos de 10 anos que, infelizmente, cometem algum crime, algum ato infracional até análogo ao crime de homicídio. E o que é que acontece? Aí sim estão os pequenos calos, né, e as questões que eu acho que chamam, né, a uma revisão desse estatuto pós 35 anos. A criança e o adolescente da década de 90 não é a criança e o adolescente do século XXI. E isso precisa ser revisto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí muita coisa mudou, veio a questão da tecnologia, das redes sociais, tudo isso, de certa forma, tem uma influência, né, professora? Exatamente. A tecnologia ela veio trazer para a UECA um desafio imenso. Por quê? O ECA é uma legislação de 1990 e ele nunca foi reformulado por inteiro. A gente não tem, desde 1990, um novo Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem pequenas alterações no campo da família, no campo dos direitos e garantias fundamentais, no campo, por exemplo, da educação inclusiva, no campo da própria prática de crimes contra a criança e o adolescente. Entretanto, ele foi um dispositivo pensado para uma época, né? E aí só para situar, né, o ouvinte, o ECA ele é um dispositivo jurídico, uma legislação que substitui o antigo Código de Menores. Antes do ECA, eu tinha uma legislação que trabalhava sobre a perspectiva correcional. Era somente uma lei chamada Código de Menores, voltada para crianças e adolescentes que infringissem a lei, praticassem o ato infracional. E aí as metodologias eram correcionais, quase análogo a uma sanção penal. Pós-Constituição de 1988, pós-pensamentos, né, que valorizam mais a dignidade da pessoa humana, que valorizam conceitos humanitários, né, que valorizam a criança e o adolescente como sujeito de direito, a gente passa ao que se chama doutrina da proteção integral. Nessa doutrina da proteção integral, a criança e o adolescente são vistos como pessoas sujeito de direito e não mais objeto. Menino e menina que precisam ser acolhidos, que precisam ser ensinados e reensinados. Pessoa em situação peculiar de desenvolvimento. O desenvolvimento de um menino, por mais que em porte físico ele seja bem maior do que nós dois, mas de um menino de 16 anos não é a mesma cabeça de um de 20, de 30, 35 e 40. Então, essas questões são observadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente tem uma mudança de pensamento. Entretanto, nesse contexto, no século XXI, eu venho com um agente de alto impacto nas questões relacionadas à criança e ao adolescente, que é a tecnologia. Se nós adultos temos dificuldade de lidar e de gerenciar a tecnologia, imagine crianças e adolescentes. E aí a gente observa, né, essa dependência. O que a gente tem hoje? Crianças, às vezes, doentes pela dependência tecnológica, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes inseridos em ambientes de criminalidade, por exemplo, nos ambientes virtuais, com aqueles jogos na rede Discord, com o assédio virtual, com o cyberbullying, né? Hoje tipificado como crime, né? Crime tanto para a esfera penal como para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o bullying, que não teria a ver com a internet. Ou seja, o bullying ele não é praticado agora somente ali no ambiente escolar, ele é praticado também na internet. Também na internet e tipificado. A gente tem agora quem tinha, de 2024, certo? A 14.811, né? Além de outras medidas, uma legislação espetacular que vem proteger a dignidade sexual de crianças e adolescentes, ela também vem tipificar a questão do cyberbullying, que é uma questão que, por exemplo, na letra do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não tinha nada sobre o bullying ou o cyberbullying. Somente em 2024, veja, de 35, no caso 34 anos depois, né, que foi o ano passado,
a gente tem a tipificação disso aí. E quantas crianças não estavam ao longo desses anos, né, a internet vem inseridas... desde a década de 90, né? Isso. Se a gente for analisar por esse Se aspecto. a gente for, eu sou do tempo do Mirk, entendeu? Eu acho que nem no seu tempo. Do Mirk, que era um bate-papozinho. E quantos pedófilos, né? Verdade. Quantos aliciadores não entravam ali, uma rede totalmente assim, sem controle, não entrava ali para aliciar crianças e adolescentes que estavam inseridos naquele ambiente virtual. Hoje, o ECA tutela através da tipificação dessa prática, principalmente com relação ao cyberbullying, que a gente, nos últimos 10 anos, né, o cyberbullying, ele praticamente que dobrou em quantidade, né, do que vinha, talvez até pela expansão, né, das mídias, né, do acesso à tecnologia para todas as classes sociais e também para todos os níveis, aí se inclui crianças e adolescentes, e ele vem sem limite, né, provocando essa inserção de muitos meninos e meninas em situações e contextos que são devastadores, né? A gente tem casos aí televisionados de notícia pública, então não há problema em se falar, mas, por exemplo, de jovens que se automutilam, né? Que promovem leilões sexuais virtuais de meninas e meninos, e tudo isso, né, é configurado uma violação aos direitos da criança e do adolescente, né, além de outras tipificações penais. Ok, professora, são 35 anos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. A senhora tem quase 2 décadas dedicadas aí ao ECA, né? Eu gostaria que a senhora explanasse um pouco aqui quais foram os principais avanços e, é claro, quais são os desafios aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, o ECA, ele vem avançando e hoje eu fico numa expectativa de que esse avanço seja um pouco mais acelerado. Essa questão da tecnologia já é um grande avanço, né? Isso. Ele vem avançando, certo? A gente aí vem construindo um diálogo com outras ciências, principalmente com a psicologia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, sabe, Ricardo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não toca na questão do psicopata infantil, a psicopatia infantil, que é um termo que circunda hoje algumas medidas protetivas que são aplicadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso vai sair da lei e fica a cargo da jurisprudência promover alguma medida com relação a isso. Então, o que é que a gente tinha no passado? Um estatuto, né, muito enxuto, voltado para uma criança meio que padrão, né, classe média, com acesso à educação, mesmo que limitada. E hoje a gente tem um estatuto muito diverso, que prega a inclusão em todos os momentos, um estatuto que prega fortemente o direito à vida, certo? Inclusive, assim, oportunizando diversos institutos, como a entrega assistida, né, tão desconhecido até pouco tempo. A entrega assistida está lá no estatuto, né, já há mais de 10 anos, e era um instituto que precisou, eu diria, haver uma exposição, uma infeliz exposição pública de uma atriz com um problema particular, para a gente conhecer esse instituto que faz parte, né, do estatuto. Então, o que é que a gente tem no sentido de avanços? Eu penso que essa questão de tipificação de crimes mais modernos, de insistir na inclusão para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A inclusão é uma pauta desde 1990, né? Tá, aquelas questões, por exemplo, onde colocar a criança com deficiência ou o adolescente com deficiência? Em escolas especializadas? O Estatuto diz que não, que o lugar deles é munido de uma rede de apoio nas escolas normais. Então, ele vem levantando uma bandeira de inclusão muito antiga, que hoje está cada vez mais forte por meio de jurisprudências, né? Mas, como você disse, a gente ainda tem avanços a alcançar. Eu diria para você que o ECA precisa ser revisto em diversas dimensões. Entretanto, eu vou novamente repetir. Eu acho que o calcanhar de Aquiles do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda reside na prática do ato infracional. E o que é o ato infracional? O ato infracional é uma ação análoga a um crime praticado por uma criança ou uma adolescente. Quando o ECA foi pensado,
né? Eu acho que o ato infracional que a gente tinha é tráfico de droga, ou algum vandalismo, dano ao patrimônio, era dessa forma. E aqueles atos infracionais mais pesados, infelizmente, eram para crianças onde já entendidas, já abraçadas pela doutrina da proteção integral, mas também não eram levadas tão em conta. Com o amadurecimento, a gente vê assim, infelizmente, que cada vez mais o menino e a menina menor do que 12 anos vêm praticando atos infracionais de natureza mais gravosa. E aí a sociedade fica indignada. Aí vem a discussão da questão da maioridade penal. E vem essa questão da discussão da maioridade penal. Ela é uma questão que quando nesses 17 anos, certo? Falando, discutindo, escrevendo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela sempre está ali. No finalzinho da conversa, ela chega para incomodar. E o que é que eu diria para você? Eu acho que o ECA precisa repensar. Não a redução da maioridade penal. Porque um dia essa maioridade penal, a maioridade civil, já foi de 21 anos. E já foi reduzida. Não resolveu muita coisa. Isso nos mostra que o caminho não é exatamente esse. O que é que o ECA precisa repensar? Nas medidas que ele oferta. A gente tem um artigo, a gente tem 2 possibilidades de medidas aplicadas a crianças e adolescentes que cometem o ato infracional. As crianças recebem um tipo de medida, os adolescentes recebem outras. No caso das crianças, as medidas em tese são brandíssimas, certo? É apoio psicológico, apoio terapêutico, é acompanhamento familiar, inserção em programas de acolhimento pela justiça e por uma rede de apoio. Bem, eu concordo com a sociedade que você olha uma criança de 12 anos. Ela vai lá, chega, planeja, como a gente teve recentemente, o assassinato dos próprios pais. Né? E tudo isso por um motivo fútil, torpe. Quando a gente vê uma situação dessa e vê que a medida que o Estatuto traz e que a Justiça vai aplicar, sob pena de violar os direitos da criança e do adolescente, vai aplicar isso, menino, é um apoio terapêutico. É uma situação muito complicada, né? Por isso que eu digo, o ECA tem que começar a rever temas mais modernos. Aí, na opinião da senhora, seria possível a questão de uma rigidez maior? Uma rigidez maior nessas medidas, ou uma temporalidade até maior, né? O ECA, na verdade, a gente pensa que ele é só para crianças e adolescentes, mas eu costumo dizer, o ECA é para a família também, e o ECA é para o maior de 18 até 21 anos, ou até 24 em situações de profissionalização. Então, ele é um dispositivo muito elástico e ele comportaria uma elasticidade e uma reflexão sobre essas medidas socioeducativas. Gente, você tem um adolescente de 16 anos que está só fazendo besteira ali, você vai dar advertência para ele? Não está nem aí, ele precisa de algo mais Muitas vezes pode ser até um estímulo, né, professora? Isso, né? Colocá-lo em uma prisão comum com um homem de 30 anos, eu não acho... Aí seria muito radical. Eu não acho adequado. Mas por que não? Por que ele só vai ficar 3 anos ali, no seu recolhimento educacional? Não, ele pode ficar mais, até para ele sentir que aquela liberdade é muito valiosa, que ele está nos melhores anos da vida dele, né? Que ele ainda é muito jovem e precisa repensar. Hoje, eu gostaria de apontar que essa reeducação também é uma reeducação totalmente diferenciada. A criança é muito assistida, né? Tem um acompanhamento muito intenso das varas de infância e juventude, que são muito atuantes nesse pós-prática do ato infracional. E o que é que acontece? A gente precisa repensar essas medidas para que elas sejam mais eficazes. Misturar criança e adolescente com adulto nunca foi bom em local nenhum deste mundo. Eu digo para você, porque eu estudo também a legislação do ECA comparada, né? Então, são coisas que não são eficazes. Agora, rever essas medidas aí, a gente precisa, e é um tema que eu acho urgente no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma revisão, né, das medidas. Ok, professora, a senhora leciona aqui no CCJS há 17 anos, aí foram muitos alunos já passados por suas mãos.
Eu sou um deles, continuo sendo aqui. Eu sou estudante do curso de Direito e pago a disciplina com a senhora do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostaria de saber de que forma o CCJS, a professora Cecília Paranhos, efetiva o aprendizado desse tema que a gente está debatendo aqui, do direito da criança e do adolescente, aqui nas suas salas de aulas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu costumo dizer assim, da mesma forma que o ECA, ele amadureceu nesses 35 anos dele, nesses 17 anos, né, maturando o ECA enquanto meu filho acadêmico, eu acho que a gente amadureceu bastante também, certo? No contexto de sala de aula, a gente tem um sistema de aulas expositivas, mas que procura um envolvimento maior dos alunos, né, com situações práticas, com vinculação de filmes, com eventos. Aproveito para convidar todos para o dia 14, conversando sobre o ECA, aqui na universidade, um evento para os discentes. 14 de agosto. 14 de agosto, certo? Manhã e tarde, um evento com exposição de painéis sobre o direito da criança e do adolescente, um evento com a fala do promotor de justiça, porque o Ministério Público tem um papel fundamental no direito da criança e do adolescente, né? É uma das áreas onde o Ministério Público tem poder decisório. Né? Então, a gente vai ter o promotor aqui de Souza, a gente vai ter a rede de apoio da assistência social, e eu convido a toda a comunidade também para prestigiar esse momento. Né? Além disso, a gente tem uma pesquisa, a disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um grupo de pesquisa, e aí é optativo, os alunos não são obrigados, mas é optativo, certo? Que a gente pesquisa temas sobre o ECA, com um livro publicado já sobre essas pesquisas desenvolvidas pelos discentes. E tem um projeto que é muito caro para mim. Eu sou uma apaixonada pela prática. Então, a gente tem o projeto Menino Legal. É um projeto já bastante conhecido. Inclusive, o Menino Legal agora em 2025 faz 10 anos. Rapaz, estamos coisa com boa. 10 anos, 35 anos de ECA, 17 anos de casa, 10 anos de Menino Legal. Já é quase um adolescente. Ele está quase ficando adolescente, né? E o que é que acontece? No Menino Legal, nós temos a extensão, né, que é a gente ultrapassa os muros da universidade e vai em CRAs, onde você encontra famílias e crianças em situação de vulnerabilidade. Nós atendemos uma creche aqui em Souza, com crianças em situação de vulnerabilidade, com dinâmicas lúdicas. Nós assessoramos a prática jurídica, né, dirimindo algum conflito de direito, alguma lacuna jurídica. Nós vamos em escolas, em datas programadas, falando sobre os direitos da criança e do adolescente. A gente tem ações que ultrapassam. Temos também, desde 2022, né, pós-pandemia, no ECA, a gente tem uma coisa que é muito rica, que é um concurso de bolsa de estudo. Muito bom. Então, a gente faz em uma escola pública aqui uma seleção de alunos para um curso de português de renome aqui da cidade de Souza. E os alunos ficam empolvorosos, porque são meninos que nunca teriam condição financeira de custear aquilo ali. Então, nós tentamos efetivar aí direito à educação, direito ao acolhimento, direito ao lazer, direito ao esporte, diversos direitos inscritos no Estatuto por meio da extensão. Então, eu digo que o ECA também está maduro na universidade, certo? A gente tem sala de aula, né, com muito debate. A gente tem eventos relacionados a ele, a gente tem grupo de pesquisa, né? O NUCA, que é o grupo específico de pesquisa, tem 8 anos já, conversando e produzindo ciência sobre o ECA. Tem os programas oficiais da universidade, o PIBIC, PIVIC, né? Que a gente tem uma ala para o ECA. E tem essa extensão aí, que é o projeto Menino Legal, né? É o meu filho do coração, que trabalha todo mundo, até em Campina Grande, quando eu chego, diz assim, a professora do Menino Legal. Aí eu digo, sou eu mesma, vim pleitear alguma coisa aqui. Então, é uma coisa muito rica que eu acho que aproxima a comunidade do ECA, sabe? Desse direito da criança, desse direito do adolescente e desse direito que eu quero dizer assim, o ECA é para criança, é para adolescente, mas é para família, né? É para a comunidade, é para a gestão pública. Todos eles, né, têm funções e papéis dentro desse livrinho aí que condensa essa normativa voltada à infância e à juventude. Ok, professora,
A gente falou agora há pouco da questão da maioridade penal. Existem muitas opiniões generalistas, né? Aquela opinião de que todo mundo vai todo mundo com aquelas opiniões generalistas. Eu gostaria de saber, na opinião da senhora, de que forma o ECA mudou essa questão da sociedade enxergar a questão da infância e da adolescência. Como é que a senhora ilustraria isso daí? Eu acho que a mudança ela vem acontecendo desde o período da nossa redemocratização, né? Nós passamos aí por um período, né, mais rígido, né, a ditadura militar. Depois a gente vem com a Constituição Cidadã, que tem como princípio máximo, eu acho que até quem não é aluno de direito ou quem não é jurista tem esse princípio na cabeça, que é o da dignidade da pessoa humana. E o que foi que a legislação fez? Trouxe isso para o ECA, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que foi que o ECA fez? Aplicou isso fortemente em diversas searas do cuidado com a infância. Como eu falei, a gente tem a questão do ato infracional, que eu repito, é um problema no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu sou uma daquelas que levanta a bandeira, né? Às vezes tem aluno, isso aí dá confusão em sala de aula. Tem aluno que arenga, não, se com 16 anos sabe votar, se com 15 anos pode namorar, se assim assado. Entretanto, se estão fazendo isso sob um contexto de maturidade limitada. Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contrária à redução da maioridade penal. Nesse sentido aí, por quê? Por tudo que eu aprendi, por tudo que eu estudo do ECA. A pessoa com menos de 18 anos, e claro, tem pessoas que amadurecem um pouquinho mais rápido, outras não, mas ela ainda é um ser em desenvolvimento. Aliás, com 18, com 19, com 20, o ECA quis proteger uma fase. E eu digo assim, direitos conquistados jamais podem ser deixados. A gente conquistou essa proteção aos menores de 18 anos, e eu digo assim, eu critico quando o autor do ato infracional, por exemplo, era uma pessoa preta, parda, pobre, num ambiente de negligência com a qual eu não me importo. Mas se o autor do ato infracional for o meu filho, de classe média, de escola particular, com toda uma perspectiva de vida, eu vou querer que coloque numa cadeia com presos normais? Eu vou querer que perca seu direito a uma reeducação, uma segunda chance? Eu vou querer que seja tratado de qualquer forma, que seja tratado com maior rigor uma pessoa que eventualmente possa ter, pela sua imaturidade, não sou eu que digo isso, é a biologia, é a medicina, são ciências acessórias. Questão de empatia, né, professora? Isso, eu tenho que ter empatia com as outras situações. E o ECA veio justamente para abarcar, né, todas as situações. Eu sempre digo, os direitos conquistados no Estatuto da Criança e do Adolescente devem ser respeitados e muito valorizados. A gente só sabe a falta que o direito faz quando a gente perde esse direito e precisa dele, né? Então, pode ser que o agente do ato infracional não esteja próximo, mas um dia pode ser que esteja, e você vai sofrer pela ausência de direitos. Então, eu ainda sou pela manutenção da maioridade penal e pela urgência de uma revisão no que chamamos de medidas socioeducativas, inclusive de protetivas, já que a gente vê hoje não só adolescentes, né? Você tem aquele lapso lá 12, 18, mas a gente vê crianças também, infelizmente, cometendo atos infracionais. Então, pela revisão dessas medidas aí, para ajustar-se melhor à sociedade, ajustar-se melhor ao próprio sujeito de direito do Estatuto da Criança e do Adolescente e para melhorar efetivamente a legislação. Se daqui para mais no futuro a gente vê que não está bom, é possível que, por meio de decisões jurisprudenciais, né, o direito modifique, o direito adeque. Né? Isso aí vai criando uma outra questão. Mas o que eu acho mantém-se a idade, pode ser que dê polêmica no podcast,
mas que a gente revise as medidas de forma urgente. Entre outros pontos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por tudo que a senhora falou aí, seria necessária uma atualização. São muitas conquistas, mas uma atualização é importante. Uma atualização, com certeza. O ECA precisa de uma atualização principal, eu digo fortemente, que é um clamor social no campo, né, da criminalidade, das mídias socioeducativas, mas também outros aspectos aí, né, que circundam, tanto, na questão de direitos e garantias fundamentais, a questão de efetivação do direito à educação. A gente tem muito problema com relação ao direito da educação de crianças e adolescentes, porque antes a criança era a vítima da violência do professor com relação ao aluno, a criança e o adolescente. Hoje eles são, em muitos casos, os agressores no ambiente de educação, no ambiente de sala de aula, o que é bem complicado. E aí o ECA precisa rever diversos pontos aí, né, nessa construção de direitos para a infância. Professora, a gente vai encaminhando aqui para os finalmente nosso podcast, são 40 minutos, mas o tempo passa voando. Gostaria que a senhora resumisse um pouco o que esperar para o futuro e a gente deixa o espaço aberto aqui do nosso podcast a novos episódios que eu não tenho dúvidas que virão pela frente. Pois é, se Deus quiser, a gente vai conversar muito ainda sobre ECA e outras questões. O que eu espero, certo, com relação não só ao ECA, mas ao direito, à efetivação do direito da criança e do adolescente e dessa proteção integral. Eu espero que haja um amadurecimento, certo, da sociedade com o olhar para a criança e para o adolescente e também da justiça, certo? Que a legislação estatutária ela não sofra interferências políticas, que ela seja uma legislação que tenha um objetivo maior, que é esse sujeito de direito tão delicado, tão especial, que é a criança e o adolescente. Eu espero isso. Medidas com relação ao avanço da tecnologia, medidas com relação à preservação, né, da multiparentalidade, das diversas formas de família, medidas com relação à educação mais inclusiva, medida com relação à efetivação de direitos, né, à profissionalização de crianças e adolescentes, medidas de proteção, né, uma maior intensificação, por exemplo, do papel do Conselho Tutelar. Não podia deixar de falar do Conselho Tutelar, que é um órgão tão único. Lá no Estatuto, olha, no mundo inteiro, a gente não tem um órgão que se equipare ao Conselho Tutelar. Né? Ele não faz parte do Poder Judiciário, certo? Ele faz parte do Executivo Municipal e é um órgão que desempenha uma proteção direta. Né? E por muitas vezes o Conselho Tutelar é muito atacado, certo? Mas é um órgão assim, de papel fundamental no Estatuto da Criança e do Adolescente que precisa ser revisto, né? Tanto nas suas possibilidades de ação, como também até nos direitos de seus funcionários, nos seus direitos enquanto, né, figura jurídica. Precisa ser repensado, mas que é uma figura linda, né, que está lá no Estatuto da Criança. Só temos no Brasil Conselho Tutelar e esse contato com a infância e juventude por meio dele, com a família também. Né? Então, assim, eu espero melhorias nessas áreas, né, dentre outras, e desejo assim, só que a sociedade como um todo, porque quando eu falo sociedade, eu junto profissionais do direito e junto o leigo, certo? Mas junto a família, a criança e o adolescente. A gente consiga encontrar um binômio aí de equilíbrio para efetivar, de fato, esses direitos relacionados à infância. Eu acho que eu já estou doida para conversar novamente sobre mais temas. Mas o convite já está renovado. Pois vamos lá, você suscitou um problema que uma questão que é muito delicada, é uma questão muito nova, né, que é a questão da tecnologia e o acesso da criança a essa tecnologia aí, que vai ficar de tema para um próximo podcast. Né? Aqui eu queria deixar um agradecimento muito especial à Universidade Federal de Campina Grande, que está fomentando esse momento, ao Centro de Ciências Jurídicas, certo? Que tem abraçado ao longo desses anos a pauta e a causa da infância e juventude e dessa efetivação de direitos com muita delicadeza, e deixar um agradecimento muito especial à nossa direção de centro, que vem sempre sendo apoiadora, está também apoiando o nosso evento aí do dia 14, certo? E relembrar a todos que dia 14 de agosto
a gente vai ter aí uma conversa sobre o ECA. É um momento muito legal, já é o terceiro. Né? Será aberto a todo o campus? Será aberto a todo o campus, né? Então, alunos, servidores e a própria comunidade. Né? Todas as graduações também? Todas as graduações a gente está aí divulgando, até porque, assim, quando se trata, é isso que eu digo, quando se trata de criança e adolescente, o direito é muito, o tema é muito elástico. Às vezes tem gente que diz assim, só para a gente, professora, o que é que eu só gosto de tributário? O que é que tem a ver o ECA com tributário? De tudo. Porque a dotação para políticas públicas voltadas à criança e adolescente, ela é preferencial. E isso vai interferir na dotação orçamentária. Você vai ter que entender de tributário para poder operacionalizar isso como um advogado, por exemplo, de prefeitura, ou que vai requerer alguma questão de financiamento no Estado. Então, eu digo, ECA tem a ver com tudo. ECA está na sala de estar de todas as famílias brasileiras. Então, eu deixo o meu agradecimento à universidade por proporcionar esse momento de conversa, de esclarecimento e hoje muito mais de homenagem a esses 35 anos, né, que eu acho que é um amadurecimento e é um ponto de firmar, de cada vez mais solidificar essa legislação que é tão importante para o direito e para toda a sociedade, eu diria até não só brasileira, mas também internacional. Sem dúvidas. Professora Cecília Paranhos, muito obrigado por essa verdadeira aula aqui no CCJS em Pauta Podcast. O convite já está renovado. Eu agradeço a você de casa, a você telenauta que esteve nos acompanhando até agora. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio, o 4º. Fica ligado.